Nós começamos hoje entramos propriamente no texto. Na semana passada nós começamos o nosso estudo no livro do profeta Miqueias, fizemos uma introdução e hoje nós vamos começar a nossa caminhada nestas profecias que tem como alvo principal Deus estabelecer para aquele povo e para nós também o que é uma verdadeira espiritualidade, uma vida cristã, uma vida espiritual equilibrada. Alguma coisa que não tem relação com essa caricatura de gente espiritual dos nossos dias. Especialmente na semana passada nós falamos sobre isso. Existe uma tendência em todas as épocas depois de Cristo, em que igrejas ou partes das igrejas, elas são compostas por pessoas que acabam adotando uma caricatura de espiritualidade. E eu posso, sem medo de errar, usar esse termo caricatura, porque se não fosse, não seria distinguido. A distinção de um grupo espiritual é exatamente porque ele está caricaturado, porque senão isso seria alguma coisa natural, normal da vida de um cristão. A profecia de Miqueias foi dada ao povo de Israel e ao povo de Judá com uma mensagem de disciplina do Senhor, uma mensagem de advertência, de castigo. Por quê? Porque as autoridades religiosas se corromperam, muito parecido com o que nós estudamos lá em Malaquias. Se corromperam. As autoridades civis, os reis, os juízes, se corromperam. O próprio povo adotou um estilo de vida corrupto, em que havia um modelo, uma caricatura dentro do templo, a caricatura de espiritualidade, de intimidade com Deus, e havia uma vida pregressa do lado de fora. E essa dicotomia entre a vida do religioso e a vida do secular era o grande problema lá. O mundo não mudou, continua exatamente do mesmo jeito, continua sendo o mesmo problema hoje, né? E normalmente quando você encontra essas ditas pessoas espirituais, normalmente você vai encontrar alguém que tem uma linguagem cheia daqueles cacuetes de crente, do tipo, tá amarrado, sangue de Jesus tem poder, e coisas por aí, vai na bênção, né? E você vê e alguns trejeitos, algumas atitudes, né? Mas quando você cruza estes cacuetes, estes hábitos, com o resto da vida, a vida, por exemplo, comercial, a vida na casa, dentro da família, no relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, aí o sujeito é um cavalo, é um grosso, é um estúpido. Nos negócios ele é um malandro. E aí você, não, mas peraí, não, mas eu sou espiritual. E ele não vai nem apelar para a graça, ele vai se auto-entender como alguém que tem justiça diante de Deus. Por quê? Porque no culto ele ora de olho fechado, e chora, e levanta a mão, e de repente fala até em outras línguas, ou recebe profecias, supostamente, ou espiritual. Mas esse tipo de espiritualidade é uma caricatura do próprio pecado e da decadência da carne e da natureza do homem. Os problemas, obviamente, no que tange a essa caricatura espiritual nos dias de Miqueias eram outros, mas era exatamente isso que estava acontecendo lá. Era um povo que tinha dedicação e zelo na hora de oferecer os sacrifícios, mas eles se vendiam, como nos dias também da Reforma Protestante. A igreja majoritária na época vendia pedacinho do céu. Sacerdote também nos dias de Miqueias vendia perdão, comunhão com Deus e essas malandragens todas. Faltava justiça na cidade.
Na cidade reinava a injustiça e a corrupção. Então um quadro que é muito semelhante ao quadro que a gente vive hoje, né? Hoje saiu uma estatística, eu não sei quem assistiu no jornal, que a qualidade de vida no Brasil para o idoso é uma das piores do mundo. Uma das piores do mundo. 50º lugar e pouco. Os piores do mundo. Agora, se você cruzar isso com o que o governo arrecada, é uma incoerência absurda. Absurda, né? Então nós vivemos um lugar assim. Nós vivemos um lugar onde reina a injustiça. Onde você está simplesmente abandonado em termos de assistência por parte daqueles que têm autoridade para fazer isso. Isso é um quadro bem conhecido. Nos dias de Miqueias a corrupção dominava e nos nossos dias também. Então esse texto ele acaba sendo muito propício para o que a gente está vivendo hoje. Nos dias de Miqueias o povo abandonou a lei de Deus. Não só o povo de Israel, porque nós podemos chamar todo o povo de Israel e todo o povo de Judá como a igreja, né? E as nações circunvizinhas, elas não conheciam essa lei de Deus. Então havia um abandono por parte daqueles que eram de Deus e um desconhecimento por parte daqueles que não faziam parte do povo de Deus. Então não havia um parâmetro, uma referência na terra boa. E aí Deus vai promover um refinamento. Deus vai ter que provar esse povo para que esse povo volte a ser a referência para o mundo, né? Então a profecia tem a ver com o quê? Com a chamada de Deus, que está interessado não em simplesmente castigar o povo, mas em discipliná-lo para refiná-lo, para que ele possa ser uma referência para um mundo sem lei, um mundo sem Deus. E esta continua sendo a proposta bíblica do Senhor para a igreja. A igreja, ela está no mundo para ser sal e para ser luz. Por isso que é sempre provável que as disciplinas de Deus para uma nação, elas comecem exatamente pela igreja. Porque não dá para se cobrar cumprimento de lei de quem vive alienado da lei. Se cobra o cumprimento de lei, se cobra a necessidade de referência, de zelo, de cuidado na observação daquilo que é padrão de Deus para as nossas vidas, de quem conhece, não de quem não conhece. Então essa mensagem não é uma mensagem para pessoas ímpias, porque senão a gente vem para cá e ouve a mensagem e fala assim: olha, que bom se o fulano que não é crente estivesse aqui para ouvir isso. Não, essa mensagem é para nós. Essa mensagem é uma mensagem de refinamento para o nosso coração, para nós nos colocarmos no lugar dos habitantes de Israel daqueles dias, dos habitantes de Judá naqueles dias, e tomarmos esta palavra para o nosso coração, como uma palavra de Deus de correção, de disciplina, de limpeza para a nossa vida, né? Uma palavra que poderia resumir as intenções dessa profecia é a busca pela coerência. No fundo, quando nós estamos falando sobre verdadeira espiritualidade, nós estamos falando de uma única palavra: coerência entre o que eu creio e o que eu vivo. Esse é, de longe, o maior desafio nosso como cristãos. É coerência. Nós temos contra essa coerência uma natureza pecaminosa que ainda reside dentro de nós. Nós temos uma sociedade ao nosso redor que vai nos observar, mas ao mesmo tempo ela vai nos influenciar. E aí é uma luta de influência, porque eu tenho que ser influência sobre a sociedade, mas na maioria das vezes nós nos vemos influenciados pelos outros ao invés de influenciando. E a luta pela coerência é exatamente porque o que nós já conhecemos a respeito da palavra de Deus tem que nos levar a influenciar e não a ser influenciado. Eu não posso ser influência dentro da igreja e ser influenciado do lado de fora da igreja. Então a gente vive uma dificuldade, eu não sei se vocês compartilham disso comigo, mas eu particularmente vivo essa dificuldade. A gente vive essa dificuldade. E de repente no momento de amizade, no momento de integração com outras pessoas, na realidade aquilo que parece algo tranquilo, espontâneo, legal, bacana, na realidade é uma grande batalha.
Porque a gente sorri, a gente brinca, a gente conversa uns com os outros, mas no fundo, o que a minha natureza está querendo e que a natureza das pessoas com quem eu estou conversando estão querendo é o quê? Sobrepor o modelo de vida delas sobre o nosso. Então, ainda que isso não seja declarado, mas é isso que está acontecendo. E aí a gente precisa achar um meio termo em que eu consiga dialogar, sem me deixar influenciar e ao mesmo tempo influenciar. É um negócio muito difícil. Tá? Então, Miqueias vai me ajudar a tratar, a lidar com isso. Por quê? Porque eu preciso dessa coerência para a vida. Tanto para o meu relacionamento com Deus, ser um relacionamento de alegria, que eu alegre o coração de Deus, mas também para que o meu relacionamento com os outros seja uma oportunidade, sempre um veículo de oportunidade para eu anunciar o reino de Deus. Então eu tenho que conseguir essa interação. Deus quer que eu tenha, para isso, coerência. Deus vai trabalhar no nosso coração sempre para que a gente atinja coerência tal que eu consiga transitar no meio de pessoas que pensam de forma completamente oposta a mim, e ao mesmo tempo eles não vão se incomodar ao ponto de me repelir, porque eles vão entender o seguinte: olha, ainda que eu não concorde, mas é uma pessoa coerente, vale a pena ouvir, conviver. Lembra o exemplo de Daniel? O exemplo de Daniel é um exemplo claro disso. Daniel era um homem diferente lá na Babilônia, completamente diferente. Ele, desde a própria dieta dele, ele se diferenciava dos outros. Mas como houve coerência entre o que ele falava e o que ele vivia, a coerência dele deixou para ele como legado uma reputação de autoridade. Ao ponto que os próprios babilônios começaram a dar a ele o quê? Cargos de confiança. Por quê? Porque ele era uma pessoa, embora não concordasse com o culto deles, não concordasse com o modelo de vida deles, tivesse na contramão da cultura deles, mas era uma pessoa que era absolutamente coerente com aquilo que ela acreditava. Então eles sabiam que se pegasse alguma coisa e colocasse nas mãos de Daniel e dissesse assim: olha, você tem que fazer isso, eu vou te dar a tesouraria aqui para você cuidar, a tesouraria da Babilônia. Eles sabiam que se Daniel chegasse e falasse: ó, está assim, eles não precisavam duvidar. Porque um homem que era capaz de enfrentar a morte, simplesmente para se negar a se dobrar diante de uma estátua, ou de comer uma comida que foi oferecida a um ídolo, era alguém que merecia confiança, por causa da coerência que ele tinha. Ele não contradizia as suas convicções com as suas palavras ou ações. E então, a proposta de Miqueias é: a verdadeira espiritualidade, a coerência, ela vai fazer o que com a minha vida? Ela não vai ferir a minha diferença, muito pelo contrário, ela vai usar a diferença que eu devo ter como um cristão, em termos de comportamento, de convicção, de tudo, de fé, mas ela vai usar essa diferença a meu favor e não contra mim. E é isso que Deus quer mostrar para Israel: vocês precisam fazer diferença, vocês precisam ter uma verdadeira espiritualidade. Vocês não precisam mudar de vida porque os assírios dominaram vocês e eles estão mandando em vocês. Vocês vão continuar sendo do mesmo jeito, como Daniel foi. E fazendo isso, isso vai dar uma reputação para vocês, isso vai dar autoridade para vocês. Não é o que vocês estão vivendo. O que eles estão vivendo é exatamente o contrário. Eles se deixaram seduzir pelo modelo de vida dos assírios e isso acabou denegrindo a religião deles, a fé deles, indo contra as suas convicções. A gente vai estudar bastante isso ao longo do livro, né? Esse caminho de transformação que foi anunciado pelo profeta da parte de Deus, ele vai ser conduzido por Deus. Esse é um ponto principal para nós agora no começo. Quem é que vai produzir essa transformação? É Deus. É Deus. O versículo 1, você tem uma identificação e uma situação cronológica do profeta. O profeta, ele diz quem é ele, ele diz aonde ele está e para quem ele está profetizando. Então o versículo 1 é como se fosse um endereçamento e também uma notificação de autoria. Agora, a partir do versículo 2,
esse profeta ele começa a dizer o seguinte: olha, existe alguém interessado na coerência e na verdadeira espiritualidade de vocês. E esse alguém não são vocês mesmos. Quem está interessado em mudar a vida de vocês é o próprio Deus. E ele vai mostrar isso da seguinte maneira. O versículo 2 diz: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Ou seja, Deus se move do seu lugar para vir aqui pôr a casa em ordem. Deus se move do seu santo monte, do seu santo templo, das regiões celestiais para vir aqui falar com vocês, para colocar vocês dentro de um tribunal, para ajustar as contas, para acertar o que está errado. Deus vai tomar o lugar daquele que é juiz, mas também daquele que é acusador, mas tudo isso com um propósito. Qual o propósito? O propósito é que aqueles que são o seu povo voltem a viver a coerência que precisa acontecer. De forma geral, nós estamos vivendo num período com uma necessidade de gente de convicção tão grande, que quando aparece alguém que tem coragem de dizer algumas verdades que a grande maioria talvez até acredite, mas não diga, você acaba se tornando simpático de uma pessoa que antes você não tinha tanta simpatia assim, pelo simples fato dessa pessoa dizer o que pensa, ainda que você não concorde, mas pelo menos a pessoa teve coragem de ir lá e falar. E olha, quando a gente pensa em tudo isso daí e cruza isso com o cristianismo, como é triste a gente viver numa época, num tempo em que os próprios cristãos não dizem o que tem convicção, não dizem o que pensam. Não diz o que pensa porque tem medo de ser mal entendido, não diz o que pensa porque tem medo de ser enxovalhado, não diz o que pensa porque tem medo de ser preso. E aí, embora a nossa opressão não seja de Israel e de Judá, que era de espadas, a nossa opressão é uma pressão social, né? Então a gente vive nessa pressão social. Então eu não sei quantos aqui têm um convívio muito vasto com gente que não professa a sua fé cristã, mas eu conheço algumas pessoas, e eu mesmo convivo com bastante gente que não é crente, e volta e meia você fica diante de uma situação de se declarar a sua opinião em relação, por exemplo, à questão do homossexualismo. E aí a gente olha para o lado e fala assim: rapaz, se eu for falar tudo que eu penso aqui, eu vou tomar pedrada. E é nessa hora que a gente vê aonde está o nosso coração de verdade. O meu coração está no quê? Na minha necessidade de manter aqueles vínculos, ou na minha necessidade de expressar a minha convicção? A quem eu estou querendo agradar? A Deus ou a homens? Essa semana uma pessoa conversou comigo e falou assim: pastor, eu orei a Deus e pedi para Deus que o Senhor me ajudasse a aproveitar todas as oportunidades. E eu parece que Deus ouviu que no mesmo dia que eu pedi isso para Deus, apareceu uma figura lá diante de mim, e aí eu comecei a conversar sobre um monte de coisa, e o sujeito estava me dando trela, não estava com pressa. E aí eu comecei a pensar: ai, acho que Deus ouviu minha oração e agora eu tenho que falar alguma coisa, né? E ele falou assim: eu não sabia, olha, minha boca parece que ficou quadrada, eu não sabia como começar, eu precisava falar alguma coisa de Jesus para ele. Eu sei que ele não acredita, eu sei que o pensamento dele é um pensamento de ateu, e eu precisava falar, porque eu pedi a oportunidade para Deus, não sabia, mas eu falei assim: eu vou falar e esse homem nunca mais vai querer falar comigo. Aí viveu alguns minutos ali de uma pressão interna ali, de uma briga interna, e falou: eu tenho que dizer um negócio para você. E tal, e lascou ele lá e falou o evangelho. E aí terminou a conversa, disse que assim, terminou assim meio do jeito que acaba terminando mesmo, né? Que a pessoa fica meio chocada. E só que encontrou com essa pessoa no outro dia, outra pessoa: olha, eu estou querendo conversar com você, vamos continuar aquele assunto de ontem. Quer dizer, foi exatamente o oposto do que ele imaginava. Ele imaginava que o cara nunca mais ia olhar na cara dele. Ela não voltou e quer continuar o assunto. Então, o problema nosso é que nós estamos muito covardes, muito medrosos.
A gente está com medo de ser prejudicado, de tomar prejuízo de algum jeito em se posicionar. E a própria campanha aí dessa última semana, ela está sendo um exemplo disso. Medo de posicionar-se, medo de tomar partido, medo de assumir suas convicções. E nós precisamos mudar isso, porque na realidade, no fundo, isso é uma grande falta de coerência. Porque de duas uma, ou eu não tenho de fato as convicções, eu apenas acho que eu acredito nisso, mas não tenho, nunca fui estudar para saber os argumentos. Em qualquer um desses assuntos da moda aí, ateísmo, homofobia, a questão dos islâmicos, esses assuntos que estão sendo debatidos no momento, questão do aborto. Ou nós não fomos ainda estudar para saber qual é o nosso posicionamento como cristãos, ou nós sabemos e estamos com medo de agredir aqueles que não vão concordar com a gente. Agora, vocês concordam comigo que qualquer uma das duas alternativas é uma grande incoerência para nós? Porque nós, primeiro, deveríamos estar estudando e, segundo, deveríamos sustentar nossas convicções. Porque como é que a gente quer ter reputação de embaixadores do reino de Deus se a gente titubia na hora de falar a verdade? Olha, qual que é o valor de um mensageiro que não tem coragem de entregar a mensagem que ele precisa entregar? Fala sério. Imagine aquele oficial de justiça, né? Não é oficial de justiça que tem que ir lá e entregar a notificação lá de que alguém está sendo convocado. Você imagina um oficial de justiça que não tem a coragem de entregar a intimação. Qual o valor de um funcionário desse? E nós, em alguns momentos, nós vamos entregar, através do Evangelho, cheiro de vida. Em outros momentos, quando você prega o Evangelho, você está entregando cheiro de morte. Mas eu não posso ter medo de fazer isso. Agora, o medo, ele tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com uma vida que está incoerente. Aí eu fico com medo porque, se eu for falar isso, o cara vai me engaiolar. Porque na hora que eu falar, ele vai falar assim, mas peraí, não é você que está fazendo... Eu vi você fazendo uns negócios esses dias aí, mas como é que você pode estar falando isso e você está fazendo? Quer dizer, o problema nosso é a incoerência. O que me faz covarde em relação à mensagem que eu preciso dizer é exatamente a minha incoerência com essa mensagem. Daí, pelo fato de eu saber que a hora que eu falar, o sujeito vai me contestar, aí a gente faz o quê? Fecha a boca. E aí, hoje em dia, o maior problema da igreja, como era lá em Israel e Samaria, é esse. Nós estamos num mundo sem Deus e estamos com medo de pregar a mensagem. E o medo é exatamente resultado do quê? De uma vida incoerente. É isso que Miqueias vai tratar no livro. É isso. Para vocês serem sal da terra e luz do mundo, eu primeiro preciso ajustar o mínimo. Vamos fazer uma ligação isso com o texto que nós acabamos de estudar. Nós acabamos de estudar Gálatas, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, pela graça somente. O cumprimento da lei não salva. Ninguém é salvo por obras da lei. Mas lembra que nós falamos sobre a aplicação da lei na nossa vida? Para que a lei serve na minha vida? Bom, a lei primeiramente serviu para apontar para o Messias. A lei serviu para mostrar o quanto eu tenho dificuldade com obediência. Mas agora que o Messias me salvou e pela obediência dele eu tenho a certeza da vida eterna, a lei serve para mim para quê? Para ser a referência na minha vida de quem eu sou. A minha identidade se constrói a partir da obediência à lei do Senhor. Mais do que isso, é o estatuto da parte de Deus a respeito de como eu posso agradá-lo, de como eu posso servi-lo. A lei é para mim o quê? É o equilíbrio. Ela é que vai ser o parâmetro para a ética da minha vida. Então eu não necessito dela para a obra salvífica, porque para isso eu tenho a salvação em Cristo Jesus, mas eu necessito dela para ser sal e luz desse mundo. E então a lei tem a sua aplicabilidade na minha vida. E é exatamente essa lei que vai me dar condição de ser alguém com autoridade para anunciar. Aí olha só, o Senhor Jesus disse para os cristãos, para os seus discípulos, quando ele estava encarnado, que se a justiça de vocês não exceder em muito
a dos escribas e dos fariseus, vocês não têm parte comigo. O que ele está querendo dizer? Ele fala assim, olha, uma vez que a salvação de vocês depende de mim, vocês tiraram um peso de cima das costas de vocês. A chance que vocês têm de viver a lei é muito maior. Óbvio que não é de viver 100% e conseguir 100% do cumprimento da lei, porque nós já começamos pecaminosos, então nós já estamos em defasagem, nós nunca vamos alcançar o status de 100%. Mas a minha chance de conseguir viver debaixo dessa lei, não como escravo dela, mas como alguém que voluntariamente entrega a vida a esse modelo, porque fui salvo por Deus, a minha chance é muito grande. Eu tenho o Espírito Santo de Deus me movendo em relação a isso. Eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, eu tenho todos os elementos, os ingredientes para poder observar aquilo que preceitua a lei de Deus. E então, o ponto para nós é, se há incoerência, essa incoerência ela é por negligência nossa. Negligência nossa. Você já imaginou se nós estivéssemos disputando nestas eleições, por exemplo, se os cargos tivessem sido sendo disputados por um candidato evangélico que representasse uma massa evangélica de 40 milhões de homens e mulheres coerentes? Não precisaria gastar dinheiro nem com papel, nem com horário político. Seria natural. Assim como Daniel subiu ao mais alto posto na Babilônia, abaixo do imperador, um cristão também subiria, com toda tranquilidade, por causa de coerência de vida. Então, o assunto é absolutamente pertinente a nós. Eu queria propor para vocês um item hoje, então, dentro desse contexto que a gente fez agora, que é o seguinte: o caminho para essa verdadeira espiritualidade, ele deve começar pelo entendimento de que Deus está absolutamente comprometido e ocupado com a minha verdadeira espiritualidade, com a minha coerência. Ou seja, tudo que Deus quer de mim e de você, enquanto Ele nos permite viver sobre essa terra, é que a gente viva uma espiritualidade verdadeira. É isso que Deus quer para você. Ah, pastor, que eu ouço essa pergunta o tempo inteiro, e às vezes eu mesmo me faço. O que será que Deus quer de mim? Eu vou responder, e está aqui, Miqueias está respondendo para todo mundo. Deus quer que você tenha uma verdadeira espiritualidade, que você tenha uma vida coerente, uma coerência entre fé e prática. É isso que Deus quer. Ah, pastor, não sei o que Deus quer, Ele está me dando muitos anos de vida, o que Deus quer para mim? Deus quer uma única coisa, que você viva coerente. Uma coerência entre o que você acredita e o que você faz. Que você viva a verdadeira espiritualidade. Deus está ocupado com isso. Se você pegar todo o Antigo Testamento, todas as intervenções de Deus no seu povo é exatamente para quê? Para trazer coerência, para corrigir os declínios, para levantar a nação, muitas vezes para humilhar, quando a arrogância e o orgulho aumenta, e aí ele tem que humilhar, para manter o quê? A coerência. Se você olha para a vida de Jesus, o que você tem no ministério de Jesus? Vamos deixar de lado um pouco o fato dele ser divino. Pega a vida humana de Jesus, porque as dificuldades e as tentações de Jesus foram na mesma medida como nós somos tentados, na mesma medida, e ele resistiu com as mesmas ferramentas que nós deveríamos resistir e não resistimos. Não é o poder dele ser filho de Deus. Quando ele resistiu ao diabo, quando ele foi tentado, ele resistiu usando qual ferramenta? A palavra de Deus que está nas nossas mãos. Foi com essa palavra que ele respondeu a Satanás. Então, por que o modelo de vida de Jesus foi tão impactante? Porque havia autoridade. Autoridade de quem? Falava e vivia. Se você pegar Marcos 2 lá, você vai ver claramente lá, as multidões diziam que em lugar nenhum eles encontraram tanta autoridade, porque estava diante deles alguém que falava e vivia. Porque o grande problema nosso é esse. Esse problema, eu falo sobre isso, mas o pregador, o pastor, na realidade, ele é o que tem maior dificuldade com isso. Eu vivo isso constantemente, esse é o maior dilema. Então, assim,
qual que é o motivo que mais me faz chorar diante de Deus em oração? É isso. Porque é um grande dilema você manter a coerência. É muito difícil. A gente é tentado pela natureza, pela nossa natureza, mas principalmente pelo convívio social ao nosso redor. Você é tentado o tempo inteiro a enveredar pelo caminho, de repente, da amizade, do embalo, da alegria e de querer manter o convívio, o vínculo. E às vezes você acaba sacrificando. Nesse altar de manter o vínculo, você acaba sacrificando verdades que são importantíssimas. Né? É o que acontece no caso do político nessa véspera de campanha. E cada pontinho lá está valendo. Então o sujeito ele não quer pisar em terreno problemático de jeito nenhum, porque ele não quer correr risco. Aí você acaba sacrificando convicções no altar da necessidade. E o que Deus quer de nós? Não tem a menor dúvida disso. É o que o texto está dizendo. Deus, ele desce, ele sai do seu trono de glória e ele vem aqui para fazer uma coisa que ele não precisava fazer. Ele podia simplesmente, pela sua justiça, punir todo mundo. Assim, já ensinei a verdade para esse povo, já deixei lá escrito para eles, já dei exemplo, dei o meu espírito para que eles fossem motivados a fazer o que eles têm que fazer. Não estão fazendo? Então paciência. Castigar todo mundo e ponto final. Não, Deus vem aqui. Se você observar Isaías é um paralelo muito interessante. Isaías capítulo 1, do versículo 18 a 20, está lá, o Senhor Jesus chama, ouvi, povo meu. E ele chama assim, vem cá, eu quero ter um tribunal com vocês. E aí, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como o carmesim, como o escarlate, eu os tornarei branco como a lã, branco como a neve. Se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês morrerão ao fio da espada. Mas por que Deus precisa fazer isso? Na verdade, não precisa. Ele faz isso por misericórdia e graça. Porque ele podia simplesmente dizer, vocês não estão cumprindo. Acabou. Deus está interessado na nossa coerência. Por isso que ele chega para nós e fala assim, olha, o que vocês plantam, vocês vão semear. Então cuidado com o que você está plantando. Semeia o que é bom, que você vai colher coisa boa. Anda na vereda da justiça. Então, Deus está preocupado, ocupado e interessado na verdadeira espiritualidade no nosso coração. Deus está interessado na coerência das nossas vidas. Deus não está interessado em gente que... sabe aquele estilique de caricatura de espiritual? Eu arrepio. Eu tenho até medo disso daí. Eu já convivi de perto com essas coisas aí. E olha, sinceramente, é uma grande decepção. Porque o cara que está tendo arrepio no domingo, falando em outra língua e fazendo profecia, no meio da semana ele está dando nó. É triste demais, mas essa é a verdade. No meio da semana ele está batendo na esposa. No meio da semana ele está cometendo adultério. Está cheio, isso aí está cheio para tudo enquanto é canto, ninguém aguenta mais isso. Essa incoerência miserável. Então, essa coisa de arrepio, esqueça isso, isso nunca foi sinal de espiritualidade. Sinal de verdadeira espiritualidade é o quê? É coerência. É você encontrar uma pessoa que ela é a mesma, ainda que seja a mesma bem defeituosa, mas ela é a mesma. É muito melhor você lidar com uma pessoa autêntica, que dê bastante trabalho dentro da igreja ou fora da igreja, do que você lidar com alguém que dentro da igreja parece um santo, mas quando sai daqui de dentro, vira um capeta. É muito pior. É muito melhor você lidar com um sujeito que deixa o palavrão escapar na sua frente, do que aquele que na sua frente tem um vocabulário que é vocabulário de santo. Mas se você for assistir uma partida de futebol, daí você esquece. Não adianta. Você está tentando enganar quem? O pastor, ou o filho, ou a esposa? Você consegue, mas Deus que está vendo a gente o tempo inteiro. Deus não te enxerga com um olho aqui dentro e um olho lá fora. E você é sempre o mesmo. Por isso eu costumo dizer que alguns vícios sociais, as pessoas, tem muita gente que se orgulha de não conseguir, de se manter firme contra os vícios sociais. Mas o cara se mantém firme contra os vícios sociais aqui na igreja, cria aquela caricatura, mas ele se entrega a outros vícios do lado de fora.
O problema não é o vício social, o problema é ser vício. O problema é que quando você trata de um vício, você está tratando de alguma coisa do qual você é escravo. Esse é o problema. Porque eu não devo ser escravo de nada. Deus deu o filho dele que derramou o sangue dele na cruz para me libertar. Como é que eu vou me entregar agora para o álcool, para o cigarro, ou para o dinheiro, para qualquer uma dessas coisas? Eu não posso fazer isso. A minha liberdade custou o sangue do Cordeiro. Eu não posso entregá-la por um prazer momentâneo. Agora, se você perguntar assim, mas pastor, e aí? Eu falo assim, ó, é mais fácil você lidar com uma pessoa. É mais fácil você lidar com uma pessoa que não tenha vergonha de chegar para você e falar assim, ó, pastor, ó, eu estou lutando contra o cigarro, mas ó, é uma loucura, eu não consigo. Então, senhor, dá licença que eu vou dar uma saidinha ali que eu vou fumar. É mais fácil lidar com essa pessoa do que com a pessoa que parece uma santa aqui dentro, mas que vira as costas ali e está fazendo fofoca. Está malhando todo mundo. Tá? Ou é um santo na mocidade, mas chega em casa, pega o computadorzinho e vai navegar na pornografia. Mas a linguagem é de santo, não bebe, não fuma, não faz nada dessas coisas, desses vícios sociais. Mas quando se fecha no quarto, aí solta, aí libera a mente. Então não adianta, essa coisa de fazer o urso ficar adormecido lá, o urso acorda. Não tem jeito, ele vai acordar em algum momento. É melhor você mantê-lo acordado, porque daí você vai domesticando ele. Os excessos também, óbvio que não são justos, né? Lembra, a nossa lei, a nossa justiça tem que exceder a dos outros. Então, eu não posso me entregar. Vamos pegar lá esses vícios que eu citei. Eu não posso entregar minha vida ao fumo e escancarar isso e fazer isso quase que como se fosse uma coisa que desse orgulho. Eu não sou salvo por obras mesmo, então um cigarrinho aqui não vai fazer problema nenhum, só que daí é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 e a mesma coisa com o álcool. Então, vocês já me ouviram falando isso várias vezes aqui. O problema não é o álcool, o problema é a quantidade que você usa dele. O problema é se tornar escravo dele. Mas você usa no momento lá que você está com seus amigos, você está em festa, alguma coisa que é absolutamente trivial, ok, não há problema com isso. O problema é se chegar na segunda-feira e começar a dar tremedeira e você falar, eu preciso tomar porque senão não consigo consertar minha mão. Aí você está com enfermidade, você está com uma doença. Você precisa. Isso daí, além de ser um problema físico, é um pecado. Um pecado, porque você está entregando aquilo que custou o sangue do Cordeiro, você está entregando a quem? Está entregando a um prazer da carne. Aí não. E isso com tudo, com comida também. Tem gente que exagera com comida. É um santo na igreja. É o espiritual, daquele que tem arrepio e tudo. Mas quando senta na frente de uma mesa, deixa todo mundo envergonhado. Ainda passa mal depois. Por quê? Porque come igual um louco. A mesma coisa com dinheiro, não sabe se controlar. Então, essas coisas todas são problemas da incoerência. E eu queria que vocês me entendessem bem quando eu disse, é melhor você lidar com um cara que, pelo menos, ele não é santo, mas ele é coerente. Ele é o que ele é. Então, à medida que Deus vai transformando a vida dele, vai mudando geral. Não vai mudando só na igreja. Vai mudando aqui, vai mudando na família, vai mudando no trabalho, vai mudando geral. Ótimo, isso é bacana, é isso? É assim que tem que ser. Do que aquele que da noite para o dia vira um santo dentro da igreja, mas a vida dele está assim, ó, está desequilibrada. Então ele é um santo na igreja, mas lá do lado de fora, há um Deus nos acuda. Aí não adianta. Esse tipo de coisa, de fato, não funciona em lugar nenhum. É a mesma coisa daquele filho, né? É muito mais difícil, eu só tenho um. Mas é muito mais difícil, eu acredito, corrigir um filho que em casa é um santinho, porque ele, na realidade ele não é, ele está escondendo a verdadeira natureza dele, do que você trabalhar e lidar com aquele que é o que é e não tem vergonha de mostrar o que é perto de você. Aí você vai identificar. Porque senão você vira aquele pai que fica sabendo das coisas depois por terceiro. E daí você fala assim, não é possível, meu filho não vai fazer um negócio desse. Imagina, meu filho, eu convivo com ele todo dia, eu estou vendo a carinha dele, ele não pode fazer um negócio desse. Quer dizer, é muito duro você lidar com essa dicotomia da vida, né? Você é uma coisa num lugar e a outra fora. O livro de Miqueias é isso, do começo ao fim. Agora, o ponto para nós hoje é um só. Deus está absolutamente comprometido e bem intencionado em tornarmos
tornar-nos coerentes. É por isso que ele sai do seu santo lugar, ele sai do seu templo, do seu monte, e ele se volta para nós, propõe um julgamento, assume o lugar de juiz e também o lugar de acusador, e mostra para nós aonde está o nosso erro, onde está o nosso pecado. Se você observar no texto, existe essa figura aí do tribunal, que ela vai surgir a partir do versículo 3. O Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. Aí o versículo 4 diz: os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como cera diante do fogo, como águas que se precipitam no abismo. A ideia é, nada vai ficar oculto diante dele. Não adianta você tentar ser o espiritual diante de Deus, que não vai ter jeito. Ele conhece você. Até os montes diante dele se derretem. Tudo se desfaz na presença dele. Não pense você que uma caricatura, uma máscara que você colocou, não pensemos nós que esse modelo, esse estereotipo que nós criamos de crente, que funciona para reunião, que a gente vem à igreja, que isso vai funcionar diante de Deus. Não vai. Diante de Deus ele vai olhar bem fundo nos seus olhos e aí acabou. Ele te desmascara, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz, ele sabe absolutamente tudo sobre você, ele te enxerga, ele não tem medidas, não tem limites para o conhecimento e para a perspectiva dele sobre você. Então o que acontece? Deus vai dar um basta nessa transgressão. Ele vai fazer isso. E hoje, exatamente, embora isso seja algo duro para se pedir ao Senhor, mas hoje o que nós estamos pedindo, o que nós estamos precisando desesperadamente pedir para Deus é que Ele interfira mesmo na nossa vida e ponha um basta nessa vida dicotômica nossa, nessa vida dúbia. Porque nós por nós mesmos não conseguimos. Nós estamos acostumados a pensar a partir do nosso próprio coração, das nossas próprias razões. Então, veja só, nós nos justificamos. A gente se justifica. Estava falando isso ontem aqui, no estudo que nós estamos fazendo na classe ali do Instituto. A nossa tendência é sempre justificar o que a gente faz. Nós sempre temos razão. E de novo o exemplo de criança. Toda criança, você vai dar uma disciplina à criança, ele sempre vem com argumento. Não, mas olha, eu fiz por causa disso. A gente é exatamente do mesmo jeito diante de Deus. Nós tentamos. E aí, essas razões são chamadas, e por alguns autores, de as razões do coração. E nós fazemos, a maioria das coisas que nós fazemos pelas razões do nosso coração. Então nós interpretamos Deus de acordo com as razões do nosso coração, os nossos afetos. Nós interpretamos a vontade de Deus de acordo com as razões do nosso coração, os nossos interesses pessoais. Nós interpretamos as relações com os outros a partir do quê? Das razões do meu coração. O que Miqueias está nos chamando a fazer, e toda a Bíblia nos conclama a fazer, é tirar as razões do coração como sendo o ponto de partida para os nossos conhecimentos sobre Deus, sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre as relações, e colocar aonde? Colocar o ponto de partida nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Porque se a gente tirar um pouquinho, se a gente sair um pouquinho de dentro do nosso coração e olhar para a nossa própria vida a partir da palavra de Deus, nós não vamos precisar que nenhum juiz chegue na nossa cara para dizer aonde está o erro. Por isso que o Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Basta que eu olhe para a minha vida a partir das lentes das Escrituras, ou seja, a partir dos pensamentos de Deus, e o que eu vou descobrir? Na minha vida eu vou descobrir um mar de incoerência. E o que Miqueias, o que Deus quer que nós façamos é exatamente isso. Essa ideia de que Ele vem, os montes se derretem diante dEle, e nada fica ofusco diante de sua luz, diante de sua grandeza, os montes estremecem diante desse tribunal que Ele vai estabelecer, é exatamente isso, porque quando a visão de Deus se estabelece, não tem coisa oculta diante da visão de Deus. E o que Deus precisa restaurar na nossa vida, aliás, quem sou eu para dizer o que Deus precisa? O que nós precisamos que Deus restaure na nossa vida é o quê? Essa visão dEle através de nós. Que Ele nos faça voltar à palavra dEle, para que a gente olhe para a nossa vida, não a partir das razões do nosso coração. Porque a partir das razões do nosso coração, tem justificativa para tudo.
Ah, eu faço isso, não, mas eu tenho que fazer isso por causa disso, por causa daquilo. A gente tem resposta para tudo. Mas quando Deus enche o nosso coração com a palavra dele, quando a gente olha para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, para as nossas relações, para o próprio Deus, a partir dos pensamentos de Deus, tudo muda. A história muda. Deus está entrando na nossa vida através desse tribunal, como fez lá em Israel, hoje, porque Deus está interessado na nossa coerência. E Ele começa fazendo o quê? Ele começa nos fazendo olhar para os nossos próprios pecados. O texto diz que o Senhor faz tudo isso por causa da transgressão de Jacó e da casa de Israel. Veja a continuação, versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Bom, ele está falando de questões bem específicas aí. Mas ele começa dizendo assim: tudo está estremecendo, por quê? Porque não tem coerência. Tudo estremece diante da descida de Deus para vir conversar, porque estremece. Podemos lembrar um exemplo clássico disso. Adão no jardim ouve a voz de Deus na viração do dia e estremece e vai, e se esconde. Por quê? Porque tinha desobedecido. O que causa temor no homem diante de uma busca de Deus pelo próprio homem? Pecado. Por que a terra estremece? Porque havia pecado em Israel e havia pecado em Judá. O pecado de Israel aí é descrito como Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria foi uma cidade construída pelos assírios no Reino do Norte. Lembra? O reino de Israel foi dividido depois de Salomão, depois de Davi foi dividido. E aí você tem o reino da parte de cima, que é chamado de Reino do Norte, que recebeu o nome de Israel. E o da parte de baixo, que é o Reino do Sul, recebe o nome de Judá. Capital do Reino do Norte, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. No Reino do Norte, os assírios vieram e construíram muros em volta de Samaria. Construíram altos muros, construíram templos lá em Samaria e disseram para o povo: vocês não precisam mais de subir a Jerusalém, que era onde estava o templo que tinha sido ordenado, construído por Deus. Deus mandou que ele fosse construído. Salomão construiu. Davi quis muito, mas não pôde. Juntou todo o material e depois quem construiu? Salomão. O lugar de adoração era no Monte Sião, o monte do Senhor. No Antigo Testamento era localizado isso. Mas o povo de Israel, dominado pelos assírios, recebeu a nova ordem e eles se entregaram a essa ordem. A ordem é: vocês não vão mais adorar lá, vocês vão adorar aqui. Nós não vamos também mais nos submeter a outra influência de governo. Nós não temos um governo de parceria com Judá. Agora Israel tem um governo autônomo. Então o que aconteceu na Síria, em Samaria? Qual que é o pecado do povo de Israel? É que a Síria se tornou um centro de autossuficiência religiosa e se tornou um centro de autossuficiência política. Eles não precisavam nem de Deus mais para resguardá-los.